A paz do Senhor a todos. Estou aqui neste momento mostrando para vocês um pouco da trajetória da obra missionária aqui em Mendeslândia. A gente chegou aqui no distrito dia 30 de março de 2018 e o pastor nos trouxe para cá para trabalhar na obra missionária e os irmãos faziam um culto nesse salão, que é um salão da prefeitura, que é o Clube das Mães. E por aproximadamente uns 5 anos os irmãos faziam um culto dentro desse salão aqui, salãozinho mão, e nós, por uns 6 meses, nós chegamos aqui, nós também trabalhamos nesse salão aqui. Os irmãos faziam um culto toda sexta-feira neste salão. Logo mais estarei mostrando para vocês Ele César teve de um lugar tão pequeno, ele construiu uma igreja muito bacana. Logo mais estarei mostrando para vocês. E também quero que vocês, gentileza, se inscrevam no nosso canal, deixe seu comentário. Sempre tem uma palavra nova lá e hoje estarei ministrando uma palavra para o seu coração logo mais. E eu creio que vai ser bênção de Deus. Deus abençoe a todos. Que Deus possa abençoar a sua vida que vai assistir este vídeo. E que a mensagem venha falar no seu coração. Deus abençoe. Fica aí um pouco da história da nossa jornada na obra de Deus aqui no distrito de Mendeslândia. Então, irmãos, como eu estava mostrando para vocês, o pastor, com a visão do reino, ele construiu esta linda igreja aqui no distrito. E só quem tem visão mesmo do reino, porque é um distrito bastante pequeno, mas quem tem amor pela obra é dessa forma que construiu. Quando nós chegamos aqui, ainda estava em construção, dali uns 6 meses. Nós chegamos em março, dia 7 de setembro de 2018, nós inauguramos essa igreja com a ajuda dos obreiros, irmão Luciano, irmão José Carlos e os demais obreiros que compõem esta obra aqui em Nossa Senhora das Graças. Eles construíram essa igreja, tudo com doações dos irmãos, e não foi gastado nada, assim, tudo com doações. E vocês veem aí, ó, por dentro cabe aí mais de 100 pessoas sentadas. Então isso aqui é muito gratificante. Eu estou muito feliz por ter vindo trabalhar nesta obra missionária aqui hoje. Nós já temos um grupo de jovens, de crianças, de irmãs, e a gente deu continuidade na obra que os irmãos começaram aqui nesse lugar com muita dificuldade e com muito sofrimento. Então a gente fica muito feliz de poder dar continuidade nesta obra e ter o apoio que nós temos aqui do pastor Gini César, do irmão Zé Carlos, do irmão Luciano, demais obreiros. Então a gente está muito feliz, eles apoiam nós muito nesta obra. Então fica registrado aí, ó, você que vai assistir esse vídeo. Logo mais estarei pregando uma mensagem com o tema Como Superar uma Perda de um Amigo, de um ente querido. E eu creio que vai falar fortemente em nossos corações. Então não deixe de assistir essa mensagem. E não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe um like. Deixe seu comentário. Que Deus abençoe a todos. Fique todos na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui neste momento para trazer mais uma palavra para o seu coração, a pedido de alguém internauta. Aí nós vamos tentar trazer, pela luz da palavra, algum conhecimento que a gente tenha a respeito da palavra de Deus. Uma pessoa nos pediu para que nós trouxesse uma palavra com o tema Como Superar a Perda de um Ente Querido.
Eu gostaria de meditar na palavra do Senhor que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo de número 4 e o versículo de número 14 a seguir, que diz assim: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Nós que servimos a Deus, nós temos uma esperança, nós temos uma convicção no Deus que nós servimos. E nós vemos esta palavra que traz para nós uma reflexão maravilhosa, como superar a perda de um ente querido. Nós vemos Noemi, ela sai obedecendo o seu marido, sai da terra do pão, de uma terra que estava passando por dificuldade, mas era a terra do pão, chamado Belém. Eles vão para uma terra dos Moabitas, uma terra amaldiçoada por Deus. E ali sabemos que a morte, ela vem por várias maneiras nas nossas vidas. Talvez, às vezes, pela desobediência, pelo pecado e assim por diante. Muitas vezes acontece, a morte vem através do pecado. E como nós vamos se conformar com a morte? Nós vemos aqui que o primeiro episódio na vida de Noemi foi a morte do seu marido. E veja que naquela época, uma mulher que perdia o seu marido, ela ficava desamparada. Mas como ela tinha os seus 2 filhos, Malom e Quilion, ela ficou confortada com seus 2 filhos, e o tempo foi se passando, aproximadamente 10 anos, que a Bíblia nos relata. Ela perdeu também os seus 2 filhos. Veja que situação que se encontrava esta mulher chamada Noemi. E nós vemos que talvez ela teria tudo para entrar em depressão e até morrer com o sentimento de perder o seu esposo e perder a única herança que ela tinha, que eram os seus 2 filhos. Mas nós que conhecemos a Deus, esse mesmo Deus que essa mulher conhecia, o Deus de Belém, ela não se desesperou, não ficou em depressão, não ficou doente, mas ela perseverou. Claro que a Bíblia vai relatar que ela ficou amargamente chamada. Ela disse: eu não me chame mais de Noemi, mas me chame de Mara, que quer dizer amargura. Ela é uma mulher com amargura no coração, porque perderam seu marido e seus 2 filhos, mas ela estava ali convicta ainda do Deus que ela servia. Então ela disse para suas noras que ficaram viúvas dos seus filhos: eu vou voltar para Belém e vocês voltem para a casa dos seus pais. E vocês podem ler na palavra de Deus que ali uma das suas noras voltou para a casa dos seus pais, mas Ruth falou: não, eu vou contigo até o fim. Eu conheço o Deus que você serve, o teu Deus será o meu Deus. Então, o que é convicção? Com certeza, Noemi falava para Ruth a respeito do Deus que ela servia, do Deus que ela tinha como seu Senhor. Então, para vocês terem uma ideia, ela volta e ela foi bem sucedida, que Ruth acaba ali casando com um parente de Noemi, e este homem, ele deu um filho para Ruth. E ali diz a palavra de Deus que as mulheres falavam para Noemi: olha, você é bendita, você é uma mulher afamada em Israel, por Ruth ter dado um filho para ela, um filho ali que ela não teve, um neto que ela não teve com seus filhos. Então diz que ela foi uma mulher honrada em Israel. Ela foi uma mulher afamada, teve fama na cidade de Israel. E para vocês terem uma ideia, através desse filho de Ruth, ali deu a linhagem ao nascimento do nosso Mestre Jesus Cristo. Então veja que aquele que serve a Deus, ele não se desespera com a morte, porque a morte, por mais que ela venha, é verdade que traz-nos tristeza, muitas vezes não podemos baixar a cabeça, porque nós temos uma esperança. Aquele que serve a Deus, ele tem uma esperança que, se nós permanecermos firmes, nós vamos se encontrar com nossos entes queridos lá no céu. Então isso é a esperança de nós que servimos a Deus. Nós superamos todo o trauma da morte. Então não tem outro remédio a não ser
nós temos a convicção com o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós vemos também aqui uma passagem bastante conhecida em 2 Samuel, no capítulo de número 12. 2 Samuel, capítulo de número 12, nós vamos ver ali uma passagem também bastante interessante a respeito de um homem chamado Davi, que no momento da sua vida ele estava ali passando uma dificuldade muito grande. A partir do versículo de número 14 vai dizer assim: e todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfeme também os filhos que te nasceu, certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Então é claro que foi um fruto do pecado de Davi, mas Davi ali se compadeceu daquela criança, porque ele não queria que aquela criança morresse, porque ninguém quer perder alguém da sua família, ninguém quer passar por esse momento de luto, de dificuldade com a perda de alguém. O que Davi faz? Davi vai para o joelho, Davi vai para o pó e começa a clamar pela vida desta criança. E diz a Bíblia que ele por 7 dias ele ficou ali em jejum, sem comer nada, na cinza, prostrado, pedindo a Deus que Deus desse a vida para aquela criança. Mas passados esses 7 dias, as pessoas que estavam ali cuidando de Davi, eles chegam e não queriam dar notícia para Davi, porque eles sabiam que Davi estava ali muito quebrantado. Eles pensavam, se nós contar que essa criança morreu, Davi vai entrar em desespero, e talvez eles tinham até temido pela vida de Davi, porque Davi estava ali prostrado. Mas quando Davi desconfia que a criança tinha morrido, ele se levanta e pergunta para os empregados: morreu a criança? Eles falaram: morreu. Então Davi se levanta e toma banho e se alimenta. E eles falaram para Davi por que Davi estava tão triste, chorando, enquanto a criança estava viva. Daí a criança morre, ele fica alegre, se alimenta e volta a viver novamente. Porque ele dizia, não adianta, depois de morto, não tem mais o que fazer. Enquanto estava vivo, ele estava ali clamando, pedindo a misericórdia de Deus, mas Deus permitiu que aquela criança morresse. Então toda morte, ela é permissão de Deus, seja prematuro, ou seja por um tempo, por velhice, mas nós temos que conviver com a morte. E a morte, nem toda a vida vai ser problema. Nós temos que, claro, muitas vezes orar pelos enfermos, nós temos que clamar pelas pessoas, muitas vezes que estão doentes, mas muitas vezes é permissão de Deus. Deus às vezes prefere levar uma pessoa, porque a forma de Deus não é como a nossa forma. A Bíblia vai dizer que a morte de um justo há festa no céu, mas quando uma pessoa que ela está na igreja, ela se desvia, diz que há tristeza no céu, porque uma pessoa voltou ao pecado. Então o pecado, a pessoa que não serve a Deus, para Deus ela está morta. Mas quando nós servimos a Deus de todo o coração, na sinceridade, quando a morte física vem para nós, é como se nós estivéssemos vivendo para Deus, porque nós vamos estar do lado de Deus. Então Deus não se alegra com a morte do ímpio, mas faz festa com a morte de um justo. Então é isso que nos consola quando nós perdemos um ente querido que está na presença do Senhor. É isso que nos consola, que nos fortalece na hora do luto, na hora da dificuldade, na perda de alguém. Então, o único remédio que pode nos fortalecer, o único remédio, a certeza que nós temos, é quando nós servimos a Deus e temos a convicção que foi Deus que recolheu, foi Deus que levou, chegou o momento. Então, nós que servimos a Deus, nós temos essa convicção, não vamos ficar tristes. Claro que não vamos fazer festa quando o nosso ente querido ele falece. Claro que nós vamos ficar tristes. Mas isso não pode levar nós à depressão, não pode levar nós ao desespero. Porque a morte, ela é só permitida se Deus permitir. Não existe outra maneira que Deus tem a chave da morte. Então nós vemos aqui que esta pessoa que fez essa pergunta, eu quero dizer para você, é somente Deus. Eu não sei se você está passando por isso, mas saiba uma coisa, que Deus, Ele pode nos consolar. O único que pode consolar nós é o Senhor.